Fala pessoal, beleza? Que bom ter você novamente aqui na LogHelp, o canal da logística direto ao ponto. Eu sou Cícero Moura, eu sou professor e também sou consultor na área de logística. E já peço agora no início do vídeo que você se inscreva se não for inscrito, que dê um like aqui no vídeo, que curte, que comente, compartilhe aqui com seus amigos esse conhecimento de logística. Bom, então vamos lá direto ao ponto aqui, ao assunto de hoje. Eu já tinha feito um vídeo anterior começando a falar sobre estrutura de endereçamento, tá? Então, quem não viu ainda o primeiro vídeo, então dá uma olhada aqui, em algum lugar vai aparecer o link para você assistir o primeiro vídeo da série sobre endereçamento. Nós vamos falar hoje sobre endereçamento especificamente de porta-pallet, tá? Então, no vídeo anterior, eu falei como é que você faz o endereçamento de uma área dentro da tua empresa que não é um porta-pallet. E hoje a gente vai falar sobre a identificação, sobre o endereçamento, como é que eu faço o endereçamento específico de um porta-pallet, beleza? Então, fique comigo até o final do vídeo e entenda como fazer esse endereçamento. Bom, beleza então, vamos lá pessoal. Entender agora o primeiro endereçamento desse porta-pallet. Eu vou trazer para vocês hoje dois modelos, duas metodologias diferentes de fazer o endereçamento desse porta-pallet. E como eu disse, não existe uma regra para você fazer o endereçamento. Existem metodologias que você pode aí usar dentro da sua empresa, você pode aplicar ou não, pode adaptar. Então aí a gente passa aqui a metodologia e, dependendo da tua necessidade, você aplica ela na totalidade ou você pode também implementar outras maneiras, não tem problema. Então vamos lá, esse é um típico porta-pallet, onde eu tenho os meus produtos aqui armazenados no meu porta-pallet e eu preciso saber, quando eu vou retirar ou quando eu vou colocar o produto aqui, tem que ter um endereço para que o empilhadeirista ou para que o operador saiba aonde colocar ou tirar o produto daqui. Então é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Bom, só para exemplificar aqui, eu trouxe os primeiros 3 pedaços, se assim eu posso dizer, do nosso endereço, que eu já expliquei naquele primeiro vídeo, que está aqui em cima, que você pode verificar. Beleza? Então a gente tem aqui o prédio onde está localizado esse meu endereço, eu tenho a área, eu tenho o meu tipo de endereço, eu tenho a rua, eu tenho a posição e eu tenho o nível. Então, com esse tipo de estrutura, eu montei o meu endereço. No meu exemplo aqui, o meu endereço tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu endereço tem 10 caracteres. Então, como eu já havia falado, se você começou a estrutura de endereço com 10 caracteres, todos os outros endereços procurem manter nessa mesma quantidade de caracteres. A gente vai ver no segundo exemplo que eu tenho menos caracteres. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 caracteres. Então, se eu estou usando 9 caracteres para fazer endereço, eu também continuo os outros também com 9. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, voltando aqui, eu vou explicar agora parte a parte da estrutura e a gente vai visualizar aqui como é que eu chego nessa posição, nesse porta-pallet. Eu tenho prédio que me fala qual é o prédio que eu vou. Eu posso ter dentro de uma planta um prédio A, um prédio B, eu posso ter dentro de uma planta vários armazéns e eu chamo de prédio. Então eu tenho que identificar em qual prédio eu estou falando. É o prédio A, é o prédio B. No nosso exemplo, nessa planta aqui, o nosso prédio é o A. Então eu já identifico aqui prédio A para eu saber que é nele que eu tenho que ir. Agora eu tenho a área, a minha área de RC. Eu dei essa nomenclatura para dizer que esse porta-pallet está localizado dentro da área de recebimento. Então, eu coloquei aqui a nomenclatura RC. Se eu tivesse, por exemplo, o prédio, se meu porta-pallet localizado dentro do prédio onde eu tenho a área de expedição, como no segundo exemplo, eu dei aqui a área EX, tá? Então, só para você ver que eu posso facilitar mais ainda a identificação e a localização desse meu endereço. Então, eu vou fatiando o endereço e eu vou dando nomenclaturas para ele ser encontrado mais fácil. Então, aqui nós já sabemos que nós temos o prédio A na área RC, de recebimento, e o próximo pedaço aqui do endereço eu chamei de
tipo de endereço que eu chamei de PP. Então, o que é isso, né? O que é o PP? É uma outra maneira de facilitar a identificação onde está o produto. Se eu estou falando de porta-pallet, então eu dei aqui que o meu tipo de endereço é um porta-pallet. Então, eu abreviei PP. Vamos supor que fosse uma bancada. Eu posso ter endereço numa bancada. Eu poderia colocar aqui, ó, BC. De novo, para essas nomenclaturas, né, é interessante que você faça aquela lista mestra para que as pessoas possam entender, né, o que é um BC, o que é um PP. Isso, depois de um dia, 2 dias, a pessoa já se habitua a saber o que são essas siglas e facilita a busca ou a guarda do material. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, com isso, nós temos aqui as 3 primeiras fatias do endereço que eu já havia falado lá no vídeo anterior, só dando uma reforçada agora com vocês. Aí agora a gente começa a exemplificar aqui, a explicar os outros pedaços do meu endereço. Eu tenho a rua, que eu chamei de rua 01, então imagine aqui, ó, que eu estou entrando nessa rua, então essa rua é a minha rua 01, eu posso ter a rua 1, posso ter a rua 2, rua 3, também posso colocar, ao invés de número, posso falar que é rua A, rua B, rua C. No nosso exemplo, eu chamei a rua aqui de rua 01, beleza? Aí agora eu tenho a posição que está esse meu porta-pallet, esse meu produto, está na posição 5. Então, beleza, eu tenho aqui a posição. Posição 1, posição 3, posição 5 e posição 7, tá? Mas por que posição 1, 3, 5, 7? Vou explicar já já para vocês. Por que só tem lado ímpar aqui? Então, já já eu explico para vocês. Beleza? Ok, matei aqui a posição. Agora eu tenho o nível 2. Beleza? É o nível, ele está aqui. Eu tenho aqui, então, nível 0, que é o chão, geralmente utilizado para fazer o picking, né? Aqui onde eu faço a separação. Então, nós chamamos de nível 0. E aí, na sequência, eu tenho o nível 1, eu tenho o nível 2 e eu tenho o nível 3. No nosso caso, o nosso produto está no nível 2. Então, vamos supor que eu vá fazer a separação desse produto. Imagine que caiu uma tarefa no meu coletor para que eu vá até esse endereço e eu retire esse produto que está nessa posição. Então vamos identificar. Eu recebi uma tarefa que eu sei que eu tenho que ir no prédio A. Então já estou no prédio A. Eu tenho que ir na área de recebimento, porque o endereço pede RC e eu sei que RC é recebimento. Eu vou no tipo de endereço porta-pallet, então eu sei que eu estou falando desse tipo de endereço. Eu vou na posição 5, então eu tenho posição 1, 3, 5 e 7. Então a posição 5 está aqui. E por que eu coloquei posição 1, 3 e 5? A gente costuma utilizar a mesma metodologia dos Correios, a mesma metodologia que tem na tua rua. Então, se você olhar a sua casa, se é par ou ímpar, você pode ver que todas as casas do lado da sua é numeração par. Do outro lado da rua é numeração ímpar. Então isso facilita a apanha do produto, a identificação de onde ele está. Quando você tem já o lado ímpar, que é o nosso caso, imagine que eu estou entrando assim na rua. Então esse é meu lado esquerdo, recebe numeração ímpar. E esse é o lado direito, recebe numeração par. Quando eu recebo aqui que está na posição 5, eu já desconsidero todo o meu lado par, porque eu sei que ali não está. Então eu já coloco o meu foco todo aqui nas prateleiras, no porta-pallet que está aqui do meu lado esquerdo, que eu sei que a posição 5 é ímpar. Então eu nem preciso olhar para o outro lado, beleza? Então por isso que a gente coloca de um lado posições ímpares e do outro posições pares, beleza? Então encontrei aqui a posição 5 e agora eu vou no nível 2. Então, de novo, prédio, tipo de área, porta-pallet, rua 1, posição 5, nível 2. Nível 0, nível 1 e nível 2. Então eu sei que eu tenho que retirar esse pallet aqui com esse produto, porque é nessa posição que ele está, beleza? Bom, mas vamos supor, você pode falar assim para mim, mas eu não tenho dentro da minha planta
vários prédios. Eu tenho um único armazém, um prédio só. Beleza, você pode suprimir essa primeira indicação aqui, não tem problema. É por isso que eu comentei que é uma metodologia. Você tem que olhar para a metodologia que eu estou passando, ver se ela serve ou não para a tua empresa, ou se serve parcialmente, e fazer a tua própria metodologia de endereçamento. Beleza? Então, com isso aqui nós fechamos o primeiro exemplo, mantendo aquela primeira estrutura que eu passei naquele primeiro vídeo, beleza? Agora vamos para uma outra identificação, exclusivamente também de porta-pallet, uma outra metodologia que você pode implementar aí na tua empresa. Então aqui vejam que eu já não tenho o prédio, tá? E vocês vão ver que eu também mudei aqui a estrutura, alguns nomes, tá? De novo repetindo, gente, isso é uma metodologia, tá? Talvez essa metodologia aqui vocês estejam mais acostumados, porque ela vem mais no nosso dia a dia. Então, a metodologia utilizada aqui é a mesma metodologia quando você vai visitar o teu amigo num apartamento, num prédio, que ele te passa o endereço. Então, fica mais ou menos assim. De novo, eu mantive aqui a área. Veja, só que agora eu estou usando um exemplo de área EX, que é, no caso aqui, expedição. Então, quando algum colaborador receber essa tarefa, ele já sabe que ele não tem que ir mais lá na área de recebimento. Eu estou falando agora de um porta-pallet, mas que está localizado na área de expedição. Então imagine aqui, para quem já acompanhou aquele meu layout, eu tenho recebimento aqui e expedição aqui. Então esse endereço está se referindo a essa área de expedição. E esse aqui a essa primeira área. Então, veja como é importante eu colocar o tipo de área no endereço que eu já direciono o meu operador para a área específica. Então, ok, estou falando da minha área de expedição, da minha rua, continua sendo rua 1, agora vai mudar um pouquinho. Eu estou falando agora de prédio 02. Então, veja, se você olhar atentamente a um porta-pallet, ele parece a estrutura de um prédio, tá? Então eu tenho aqui o prédio 1 e eu tenho o prédio 2. Então já encontrei de qual prédio eu estou falando. Aí agora eu vou para o apartamento. O apartamento é o 02. Então eu tenho apartamento 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e 1 e 2. O que é que muda aqui? O que é que diferencia esses apartamentos? É o andar, beleza? Então eu tenho aqui o andar número 3, que posso dizer que também que é igual ao meu nível. Só mudei o nome aqui para facilitar facilitar a identificação, né? Como se fosse aí fazendo a analogia de um prédio. Então o meu andar é o 3. Então eu tenho o térreo, que é o 0, tenho o andar 1, o andar 2 e o andar número 3. Então, se eu receber essa tarefa de retirar esse produto nessa configuração, então eu vou na área de expedição, vou na minha rua 1, vou no meu prédio 2, prédio 1, prédio 2, vou no apartamento 2, então apartamento 1, apartamento 2, vou no andar 3, andar 0, andar 1, andar 2 e andar 3 e retiro o meu produto. Beleza? Então veja, eu passei para vocês aqui 2 modelos de endereços, tá? E vocês aí, utilizando esse conceito, pode adaptar para a empresa de vocês, beleza? Um outro ponto interessante para a gente ver é assim, ó. É interessante que quando você faça a etiqueta de identificação, você coloque essa simbologia aqui, ó, para o operador saber de qual nível você está falando, se é o nível de baixo ou o nível de cima. Então, aqui nós temos, usando aqui o mesmo modelo do endereço, nós identificamos aqui, tá? Então, estamos falando da posição 5, agora eu voltei naquele meu primeiro exemplo, e a posição 0 é essa daqui, e setinha para baixo, dizendo que o nível é esse aqui, nível 0. Quando eu coloco, identifico, né, a mesma posição, mas agora já estou falando do nível 1, eu coloco essa identificação e coloco dizendo que o nível 1 é essa longarina aqui. E o mesmo eu faço para o nível 2. Venho, coloco a etiqueta, né, na minha longarina, dizendo que a posição
é aqui. Então é importante esses avisos visuais que facilitam a pega e a guarda do produto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Valeu!